Olá, boa noite. Mais uma Identidade começando, seu programa de boas conversas. Tudo bem com você? Olha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora a gente começa mais uma noite aqui de histórias reais que trazem reflexão e mudança para a sua vida. O que fazer para ter um lar feliz? O Dr. Stichnet foi atrás da resposta e estudou a vida de 3.000 famílias. Ele chegou à conclusão de que em todas as famílias fortes e bem alicerçadas, existem 6 qualidades principais dos membros da família, né? Eles são comprometidos uns com os outros, gastam tempo juntos, se comunicam bem, expressam apreciação, uns pelos outros, têm um compromisso espiritual, são capazes de resolver problemas quando enfrentam crises. Essas dicas que podem te ajudar a ter um relacionamento saudável e satisfatório em família, você encontra nesse guia de estudos aqui da Bíblia. Deixa eu mostrar para você a revista Entre Família. Interessantíssimo, você pode estudar junto com seu esposo, sua esposa, seus filhos. São dicas baseadas no que Deus deixou na palavra dele, a Bíblia. Esse trecho que eu acabei de falar, ele está na lição 8 aqui desse guia de estudos, bem na página 41. Depois da leitura vem um questionário e aí, por fim, a decisão que você vai tomar para mudar o seu comportamento, para contribuir para que a sua família seja mais feliz. Porque depois de aprender algo tão significativo, você precisa, colocar em prática e mudar de vida. Você pode pedir agora mesmo o seu guia de estudos Entre Família. O número está aqui na tela, aparecendo agora. 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode mandar um WhatsApp para a gente também. 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? E nessa noite a gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer uma temática aqui de relacionamento familiar. A gente vai conhecer a Célia Miranda. A mãe da Célia, ela era analfabeta, faxineira, e quando criança a Célia sentia vergonha de tudo isso. Ela queria estudar, ser alguém diferente da mãe. Viveu relacionamentos abusivos e aí ela tem 3 filhos desses relacionamentos, mas a vida não foi fácil. Com muito esforço e dedicação, a Célia estudou direito, mas ela decidiu abrir uma empresa de faxina pós-obras. Hoje ela vem contar pra gente como a vergonha que ela sentia da mãe se transformou em inspiração e orgulho. Então não sai daí que eu volto com a Célia aqui em 30 segundos. Já de volta aqui o Identidade, hoje eu estou com a Célia aqui junto comigo. Seja muito bem-vinda, Célia. Muito obrigada pelo convite. Célia, eu achei interessante a mudança de paradigma que aconteceu em você e acho que a tua trajetória vai mostrar como essa mudança aconteceu, né? Porque a sua mãe, analfabeta e faxineira, o que te causava muita vergonha, estranheza, inclusive, na infância, depois acabou se tornando inspiração. Então, vamos começar pelo que você sentia, para depois a gente chegar no que você sente hoje. Por que você tinha essa vergonha? Inclusive, as outras crianças que você convivia na escola e tal, tinha uma situação diferente em casa? Tinha uma situação muito diferente, porque eu ia à escola, aprendia o que a professora ensinava e na hora da lição de casa eu não tinha para quem perguntar, porque a minha mãe nunca foi à escola, então eu tinha aquela dificuldade. Então eu fui aprendendo dentro da sala de aula apenas e eu tinha muita vontade de aprender. E minha mãe sempre falava muito mais simples, com erros de português. E minhas amigas tiravam sarro, né? Elas achavam aquilo engraçado. Minha mãe era uma pessoa muito humilde. E isso fazia com que a gente tinha uma certa vergonha da mãe, pela falta de informação que ela tinha, né? De passar isso pra gente. Sim. Mas o meu outro irmão já tinha parado de estudar, fez até 5ª série, porque a minha mãe dizia que estudar era para quem era rico. Então, nós que éramos pobres, nós tínhamos que nos acostumar com o que tínhamos.
E eu não concordava com isso, né? Então eu falava, poxa, eu quero estudar também. E via o sofrimento da minha irmã, pegando um ônibus, indo para outra cidade para poder estudar. Então, aquilo foi ficando muito distante, né? Aquele sonho de estudar foi ficando muito distante. E você teve que adiar esse sonho também, né? O que aconteceu de fato que você não terminou o ensino médio e foi fazer uma faculdade? Eu tive que adiar esse sonho porque eu fui mãe aos 19 anos, mas eu já tinha parado de estudar para poder trabalhar. Então, onde eu trabalhava era numa loja de shopping e você tinha que trabalhar das 10 às 6 ou das 10 às 4. E muitas vezes o meu gerente pedia para eu ficar até mais tarde. E eu descobri que ali era uma fonte de renda, então eu queria trabalhar o tempo todo. E fui deixando os estudos de lado, porque a gente já não tinha um incentivo, né? Uhum. Afinal de contas, aquilo reverberava muito em mim. Estudar é para rico. Então, eu fui deixando de lado. E quando eu fui mãe, aí eu fui me dedicar à minha filha e o sonho foi só ficando sendo de lado. Postergado. Postergado, exatamente. Sobre esse assunto de uma situação familiar, é uma coisa muito importante que a gente converse aqui também, porque você viveu uma relação abusiva, né? Como é que você se percebeu estando numa relação abusiva? A relação abusiva, as pessoas acham, né? Eu tenho essa crença de que é quando tem muita violência física. Isso, na maioria das vezes, as pessoas acham que isso é a relação abusiva. E não é. A relação abusiva, ela acontece dentro de casa quando o seu sonho ele é interrompido. Quando você deseja muito algo e alguém da sua família fala, não, isso não é para você. Então, eu tinha muito esse desejo de estudar, eu tinha muito desejo de aprender línguas e sempre eu ouvia, não, isso não é para nós. Você não pode querer isso porque isso não está ao nosso alcance. Então, a mesma coisa que você ouvia da sua mãe, você também ouvia dentro do seu casamento, do seu relacionamento. Sim, dentro dos meus relacionamentos, eu ouvia muito, né? Você não pode ter isso porque você é uma pessoa que não sabe nem de onde você veio. Então, era uma situação, assim, muito delicada, porque quando você está numa situação de, eu posso dizer, de amorosidade, que era o que eu acreditava, mas hoje eu vejo que claramente era uma relação doentia, uma relação abusiva, porque ele achava que, ele me dizendo isso, ele tinha controle sobre mim. Então, ele dizia, olha, estudar não é para você, você não tem essa capacidade. Você não tem inteligência para isso. Então, eu fui acreditando em tudo aquilo que eu ouvia. Estudar não é para você não. Você é muito boa para vender. Você não precisa fazer faculdade. Falar inglês? Não, falar inglês é algo muito mais complexo, você tinha que ter tido uma infância com bons estudos. E isso foi me frustrando, porque eu acreditei muito nisso. Meus irmãos olhavam para mim como, nossa, ela quer chegar muito longe, então, bobagem, ela não vai conseguir. Depois, nos relacionamentos, a mesma coisa, então eu me via fechada nesse ciclo. Então, o estudo, a faculdade foi se tornando um sonho distante demais para mim. E é importante que a gente converse sobre isso, até que para que fique um alerta para as famílias, né? Ninguém tem que definir o outro, ninguém tem que dizer o que o outro é incapaz, né? Só o que é capaz e valorizar realmente essas capacidades que todos os seres humanos têm. Agora, e seus filhos, como é que eles reagiam nessas situações? Bom, os filhos, eles olham a mãe como um espelho, né? Então, muitas vezes me viam triste, não sabiam por quê. Por que eu ficava triste? Por que eu estava sempre de lado ou pensativa? E isso me deixava muito triste de ver meus filhos ali. Até que eu decidi romper com esse padrão abusivo e eu pensei, poxa, eu vou estudar. Porque eu comecei a ver pessoas estudando de outras idades. Eu achava que eu tinha que fazer a faculdade aos 18, 19, 20. E se tinha passado essa época, acabou a chance. Exatamente. E eu comecei a ver pessoas mais velhas, ler artigos sobre pessoas com 40, 50, 60 anos entrando na faculdade. E eu comecei a me inspirar nessas pessoas. Mulheres que já tinham filhos, como era o meu caso. E isso foi me dando forças para falar, poxa, eu vou tentar.
Agora, me fala o seguinte, sei que a terapia teve um papel também de te ajudar a superar tudo isso, né? Foi a terapia que te ajudou a romper esses relacionamentos e ter uma nova oportunidade de vida ou veio depois essa ajuda? Bom, eu me separei, eu estava grávida do meu terceiro filho, que hoje tem 25 anos, e eu fiquei numa depressão profunda, porque eu tinha muita vontade de vencer, eu tinha vontade de vencer a mim mesma, com as minhas limitações. Então eu fui procurar uma terapia e eu me lembro perfeitamente do primeiro dia, com uma barriga bem grande, já no 6º, 7º mês de gestação, e ele me perguntou, você se acha uma mulher bonita? E eu fiquei parada no tempo para poder responder essa pergunta, porque eu não me sentia incluída, então eu não me sentia capaz e nem bonita. E desse dia em diante eu comecei a me observar. E um dia ele falou, qual é o seu sonho? Eu falei, o meu sonho é fazer uma faculdade. Ele falou, então nós vamos trabalhar para isso. Esse sonho, vamos trabalhar para isso. E ele começou a conversar muito comigo e ele falou, preste um vestibular. Eu fiz ali uma colocação para ele, que eu ia estudar, ia fazer um cursinho de 1 ano. Ele falou, não, você é uma mulher muito inteligente, você vai prestar um vestibular. Se você não passar, a gente fala sobre um plano B. Mas inicialmente eu quero que você se matricule e passe, e tente passar na faculdade. E assim eu fiz, eu me matriculei, fiz o vestibular. E quando saiu a primeira chamada, eu liguei na faculdade para perguntar se eu tinha passado. Mas a vergonha era tanta que eu fui num orelhão, liguei na faculdade e falei, olha, minha prima fez o vestibular para a faculdade de Direito e eu gostaria de saber se ela passou. Aí a moça falou assim, então me passa o nome dela. Claro que eu passei o meu nome. E quando eu passei o meu nome, ela falou assim, claro, passou na primeira chamada, pode vir fazer a sua matrícula. E aí naquela hora você não falou, não é minha prima não, sou eu, pode me dar os parabéns. Não tive coragem, porque quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão feliz com aquela resposta que eu tinha passado na faculdade e contei para minha mãe. E a primeira coisa que eu ouvi foi, você não tem vergonha de entrar na faculdade velha? Eu tinha apenas 27 anos. E isso foi um balde de água fria tão grande em mim, porque eu estava tão feliz. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar triste assim? Voltei e falei, não, eu não tenho vergonha. Porque se eu viver até os 90 anos, eu não vou ter vivido 1/3 da minha vida. Então, eu estou muito feliz de ter passado e eu vou. Ainda bem que você teve essa clareza mental de, inclusive, fazer essa conta, né, de longevidade do brasileiro e onde você estava. Inclusive, se o sonho era fazer direito, poxa, que se matriculasse com 80, mas realiza esse sonho. Exatamente. E para minha surpresa, quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos, acho que 135 alunos, né, em média. Tinha pessoas que já tinham 2 faculdades, tem um médico na minha turma. Tem um sociólogo, um agrônomo, um administrador de empresas. Então, tinham tantas pessoas que já tinham passado pela faculdade e estavam buscando uma segunda formação. E tinha um senhor que ele era avô. E aí eu me senti tão incluída. E eu falei, bom, aqui eu estou no meu lugar, aqui eu estou buscando conhecimento. Excelente. Bom, deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo. E aí nós vamos descobrir aqui o que aconteceu com a Célia, né? Como foi essa faculdade? Será que ela realizou o sonho da faculdade, então hoje trabalha com isso? Você já sabe que tem mais coisa nessa história, né? Como é que aquela vergonha inicial da mãe se tornou inspiração e orgulho, inclusive? Intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui o Identidade, a gente está conversando com a Célia e falando de realização de sonho, falando sobre mudança de vida, porque, olha, só de conseguir mudar esse padrão mental que foi te apresentado durante tanto tempo, né, dentro da sua casa, com a sua mãe, depois lá nos relacionamentos que você tinha, de que você não teria a condição de realizar esse sonho de estudar. Você conseguir quebrar tudo isso e ir para a faculdade, tremenda conquista, né?
Sim. Como é que foi isso? Como é que foi esse teu tempo estudando? E às vezes a gente sonha com alguma coisa e quando a gente está vivendo o sonho, a gente, não era bem isso. Acho que o sonho não era bem como a realização do sonho não é como eu sonhava. Como é que foi para você? Para mim foi incrível. Eu tinha, assim, uma felicidade imensa de ir até a faculdade. Apesar de não fazer a faculdade na mesma cidade, né? Eu ia até uma outra cidade, então eu já comecei a ter obstáculos, porque eu tinha que pagar um transporte para a cidade vizinha, eu não tinha um trabalho formal, então eu tive que arrumar dinheiro para poder estudar e pagar esse ônibus. E eu comecei a vender brigadeiro na cidade, depois eu comecei a vender lanche natural, e assim eu fui vendendo. Vendia roupa, e depois eu entrei para ser supervisora, coordenadora do ônibus, porque eu precisava pagar, de fato, aquela mensalidade. E eu não tinha dinheiro nunca. Então o rapaz falou, você não quer me ajudar na coordenação, que assim você vai de graça? Eu falei, aceito. Estou coordenando já. Então, esses 5 anos foram tão valiosos para mim que nunca, mas nunca passou pela minha cabeça em desistir. E assim, Célia, você está contando para a gente as dificuldades diretamente ligadas à faculdade, mas tem todo um pano de fundo aí, porque pelas contas aqui, teus filhos eram pequenos, inclusive, também, né? Sim. O meu filho caçula, Rafael, hoje com 25 anos, ele tinha 6 meses. Então, eu tinha muita dificuldade mesmo. Meu pai. Eles iam para a creche, eu tinha que deixá-los pronto, vinha uma perua para levá-los, depois passava o dia todo, minha mãe pegava e à noite eu ia para a faculdade e minha mãe ficava com essas crianças. Só que durante este período, eu tive bastante dificuldade porque eu tive que voltar a morar com a minha mãe, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, minha mãe era uma pessoa que bebia bastante. Então, eu tinha essa tristeza na alma de saber que meus filhos precisavam ficar com a minha mãe e muitas vezes ela levava os 2 meninos pequenos até o bar. Mas eu só pedi a Deus que me orientasse, que me desse forças e coragem para seguir adiante. E assim eu fiz. No 4º ano da faculdade, minha mãe veio a falecer. Eu continuei, eu nunca pensei em desistir por nada. Eu sempre tive o objetivo de eu vou concluir essa faculdade, custe o que custar. Eu levava às vezes um filho, às vezes eu levava outro na aula, porque ela falava assim, hoje eu não vou ficar com ninguém, eu vou passear. Então eu tinha que levá-los para a faculdade. Mas eu consegui o meu diploma. E depois de tanto esforço, tanta abnegação, inclusive, por que você decidiu não exercer o direito? Eu amo o direito, eu acho que o direito é maravilhoso, nós temos, direitos que nos representam, mas isso foi ficando muito no passado, porque eu precisava ter um investimento inicial para poder sustentar minha família, os meus filhos. E eu não tinha esse dinheiro, então eu resolvi começar a trabalhar com uma outra coisa que me desse um retorno imediato, que foi trabalhar com limpeza pós-obra. Limpeza, mas não era isso que trazia vergonha lá no passado? Pois é. As coisas elas foram acontecendo de uma forma muito claras na minha vida, Porque eu tive uma amiga que me convidou para uma sociedade de algo que eu não conhecia. Ela falou, mas você não precisa entender de limpeza, você só vai fazer vendas, que você é muito boa para vender. Eu falei, tudo bem, então eu aceito. Ela falou, o dinheiro é imediato, a gente consegue fazer uma obra em 2, 3 dias e já recebe. E eu tinha essa necessidade do dinheiro imediato. Então eu comecei a vender limpeza pós-obras. Só que eu não sabia a diferença de um piso, de um revestimento, de uma bancada. E eu comecei a aprender e eu me apaixonei pela limpeza pós-obra. E você considera que, então, daquela vergonha da sua mãe trabalhar com faxina, o trabalho que você desenvolve hoje, a sua mãe acabou sendo uma inspiração para isso também? Com certeza. Porque quando a gente começa a amadurecer, a gente vê que esse status, esse falso status que a sociedade nos impõe, que você tem que ter algum diploma, que tem que ser chamado de doutor, que só isso tem valia. E não é verdade. Qualquer profissão, ela é muito valorosa. Então, se nós imaginarmos que uma colaboradora acorda às 5 horas da manhã, ela pega 2 ônibus, ela deixa todos os seus filhos com vizinho, com parente, e ela chega em casa à noite, ainda cozinha, lava roupa, limpa a casa,
para de novo acordar no dia seguinte às 5 da manhã. Para quê? Para trabalhar na casa de alguém que é um doutor, que é uma doutora, que é um executivo, e ela cuida dessas crianças também. Então, é uma profissão de muito valor. Uma pessoa que trabalha com limpeza comum, com limpeza pós-obra, com diárias, com faxinas, são pessoas que têm um valor imensurável. E você hoje emprega essas mulheres que são a sua mãe naquela época. Exatamente. Né? E eu sei que você faz um grande trabalho também de incentivo para que elas consigam crescer, para que elas consigam se desenvolverem, né, na vida. Sim, muitas delas não tiveram a oportunidade de estudo. Mas porque as mães também não acreditavam que elas podem estudar. Então, eu sempre digo, voltem a estudar, tenham conhecimento, busquem o conhecimento. E o conhecimento, ele não vem só através da faculdade. Ele vem através de cursos livres, de você mudar a sua forma de pensar. Sim. Então, eu acredito muito no conhecimento como mudança de vida para essas pessoas. E eu acredito tanto nisso que eu comecei a desenvolver curso para falar sobre isso. Porque é o que você experimentou, né, Célia? Foi essa busca pela informação que transformou a sua vida. Porque por mais que você hoje não exerça a carreira de direito, mas ter cursado esses 5 anos mudou completamente quem você era, né? A realização desse sonho e a busca da informação mudou completamente a sua vida. Mudou. Eu invisto hoje em conhecimento em todas as áreas. Eu gosto de novos desafios e eu gosto de passar isso para as colaboradoras. Quando elas dizem, eu não consigo, né? Eu não consigo fazer. Eu falo, claro que consegue. Eu consegui. Então, é isso que me dá motivação para continuar levando esse conhecimento até essas colaboradoras. Eu acho que isso é fantástico, né? Quando a gente se olha e se valoriza, a gente descobre que tem esse valor. Sim. Bom, a sua mãe se tornou um orgulho para você. Sim. Vamos descobrir se você também conseguiu se tornar um orgulho para os seus filhos? Vamos. A gente tem um recadinho aqui, ó. O que falar da Cleópatra, da Patrícia Pilar de Pirassununga, a rainha do Nilo? Ela é muito especial, ela é muito querida. Eu acho que ela merece chegar cada vez mais longe, porque ela sempre se propõe a se superar e sempre tentar se melhorar. É com muita admiração e muito orgulho que eu falo da minha mãe. Se hoje ela chegou aonde ela chegou, foi trilhando algumas coisas que ela sempre me ensinou, que a base de tudo é o amor, a verdade e sempre com o propósito de evoluir. E é isso que ela tem feito, ensinado e inspirado muitas mulheres. Muito orgulho que eu tenho porque ela é uma das minhas maiores alunas, consegui passar todo o meu conhecimento e ensinar tudo que ela sabe. Aprendeu a cozinhar graças a mim, aprendeu a falar com pessoas, aprendeu a lidar com as pessoas, aprendeu até a mexer com tecnologia e hoje ela conquistou esse cargo que é dela. A única e verdadeira rainha da caçamba. Ninguém tira. Parabéns, dona Célia. Você é minha aluna. Então, ela tenta fazer parte dela para fazer do mundo um lugar melhor. É graças a ela que eu também cheguei a lugares que nem eu mesma acreditava. Então, mãe, obrigada por tudo. E esse é o primeiro passo e você vai muito, muito mais longe. Te amo, te admiro muito e me orgulho muito de você. Muito obrigado aos 3. Tem um aí que é figuraça, hein? O meu filho caçula. Ele é figura e eu sempre busquei esse conhecimento para passar para os meus filhos. Meu filho caçula, ele vai se formar o ano que vem engenheiro. Que ele sempre disse, né? E se eu não quiser estudar? Se você não quiser estudar, não tem problema nenhum, mas busque conhecimento. Célia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, ter compartilhado com a gente a tua história de sucesso, de superação, não só como uma empreendedora, mas o teu sucesso emocional, o teu sucesso de ter se reconhecido e se admirado na sua própria imagem. Isso é tão complexo, né? Tantas pessoas passam uma vida e não conseguem sair desses relacionamentos abusivos. Então, parabéns pela sua trajetória, que você continue crescendo e continue ajudando essas mulheres que entram em contato com você a também crescerem e se desenvolverem. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer e uma honra estar aqui.
Obrigado. Obrigado a você também que acompanhou essa linda história da Célia aqui hoje com a gente. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite. A gente espera por você. Até lá.